Olá pessoal do canal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Hudson Andrade e nós estamos aqui retornando com mais um quadro do nosso canal, que são as entrevistas com pessoas cristãs que têm uma história extraordinária no Evangelho de Cristo. Mas antes de nós darmos início, eu peço para você que já se inscreva aqui no nosso canal, assine as notificações aí, o sininho de notificações, curta e compartilha com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza absoluta que você será edificado pela história de vida do Pastor Campos, mais conhecido como Pastor Campos, mas ele é o Pastor Marcos Campos, fundador do Ministério Cristo Vive. Eu estou aqui com ele hoje, Pastor Marcos Campos. Prazer, pastor, estar aqui com o senhor neste dia para essa entrevista aqui no canal. Claro que o prazer é meu. Na verdade, eu estou emocionado de estar compartilhando contigo dessa data importante e vendo ou gozando daquilo que o Ministério Cristo Vive plantou sementinha e que hoje já é uma árvore e a gente pode ver os seus frutos. Amém, glórias a Deus por isso. Pastor, hoje eu gostaria de perguntar sobre a sua história de vida, compartilhar um pouco a respeito da sua carreira militar também que o senhor teve e falar tudo sobre a sua história até hoje no Evangelho, né? No cristianismo. E para começar, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da sua vida cristã com os seus pais. Como que era isso? Porque eu sei que o senhor, seu pai, sua mãe, eles eram cristãos, seu pai inclusive era pastor também, né? Como foi isso para o senhor? Foi importante a minha educação cristã, especialmente porque a minha mãe sempre foi uma discipuladora da família. Tão discipuladora que meu pai, que não era verdadeiramente cristão, foi alcançado através da instrumentalidade dela. Ela sempre deixou uma Bíblia no meio da sala e aí meu pai leu. E quem lê as Escrituras com o coração não tem outro caminho a não ser o caminho que foi o caminho do meu pai, de conversão a Cristo e no prosseguimento ir para o seminário e se tornar pastor, vindo de Recife para o Rio de Janeiro pastorear uma igreja. E assim começou, digamos, a minha história de adolescente e jovem vendo a vida do meu pai. Legal. Queria que o pastor compartilhasse um pouquinho mais a respeito dessa importância, né? Até mesmo para quem está nos assistindo, de muitas vezes uma única pessoa na família ser aquele cristão fervoroso de fazer as coisas certamente nos caminhos do Senhor, para que isso possa influenciar toda a sua família e ganhar a família para Cristo, né? Esse exemplo é inesquecível. A minha mãe, como mulher cristã, mesmo meu pai não sendo afeito à religião, ela levou os seus filhos domingo após domingo para as escolas bíblicas dominicais e para os cultos noturnos. E num belo dia, minha mãe, levando pelo menos 4 filhos, a filha mais velha se soltou e quase foi atropelada. Então, quando ela chegou em casa, contou essa experiência para o meu pai. E meu pai ficou, obviamente, um pouco envergonhado, porque ele nunca ia. E a partir daí ele pelo menos começou a ir. E aí já viu, né? Vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, e isso impactou o coração dele. E isso também é um recado importante para muitas mães que às vezes estão desesperadas dentro de casa, porque às vezes estão com seus filhos perdidos, seu marido que não deseja nada com as coisas de Deus, né? Persistir e perseverar. Foi assim com a mãe de John Wesley, né? Não com relação ao seu marido, mas com relação ao seu filho, que ela era quem ensinava os seus filhos na palavra de Deus, e John Wesley foi um grande expositor das Escrituras, né? Um grande pregador. Então, essa lição é muito importante, né, o pastor tem para... Eu incentivo sempre. As mulheres, em geral, elas são sensíveis, eu diria até mais sensíveis, e têm uma responsabilidade que é intransferível dentro de casa. Então, os filhos, eles que são herança do Senhor, são afetados pela fé das suas mães. Claro que dos seus pais também, mas se os pais, ou seu pai ainda não é cristão, e se você, mulher, tem Jesus no seu coração, entrega os seus filhos ao Senhor e entregue a sua vida
para que o Senhor edifique os seus filhos através da sua instrumentalidade. Amém. E eu queria que o pastor contasse um pouquinho mais a respeito como foi viver com o seu pai pastoreando em algumas igrejas, que foi essa história de ver o seu pai pastoreando, a sua experiência cristã, como que foi? Bom, na verdade a minha experiência cristã com o meu pai, ela foi um pouco mais distante, porque eu com 15 anos fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E com isso eu fiquei 3 anos na cidade de Barbacena. Depois eu fui para a cidade de Natal, onde eu fui fazer o meu curso de pilotagem. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, para a Academia da Força Aérea. E depois para a cidade de Pirassununga, onde eu me formei oficial aviador. Então, na minha vida, na minha experiência cristã com meu pai, eu trago algumas boas lembranças. E eu trago também, depois de formado, vendo o meu pai se acercar da minha vida, de alguma forma, vindo morar, em geral, onde eu estava trabalhando. E com isso, a nossa experiência, ela foi assim, a não ser quando eu, antes da adolescência, meu pai, vindo de Recife pastorear uma igreja no Rio de Janeiro, ali eu pude acompanhar o ministério dele. Mas depois eu tive que fazer minhas viagens, porque eu me formei oficial aviador, e com isso eu me afastei um pouco da família, servindo em Manaus, servindo no Rio de Janeiro, servindo em Pirassununga. Então foi uma vida assim para a Força Aérea, até que eu fui para a reserva. Legal. Antes da gente ir para essa parte militar, né, da sua carreira militar, eu queria perguntar, esse contato com o seu pai no pastoreio te ajudou posteriormente em alguma coisa com relação ao seu ministério? Muito. Meu pai, ele foi um homem desapegado. Meu pai foi um homem doador. Isso transferiu, eu não sei se naturalmente, eu não sei se geneticamente, o fato é que ele transferiu para mim um olhar cristão que é distinto dos olhares que eu conheço e com quem normalmente a gente convive. Então ele, quando veio, por exemplo, de Recife, de onde nós somos, para pastorear uma igreja no Rio de Janeiro, ele abdicou de tudo, casa, bens, e veio para o Rio de Janeiro começar um trabalho, uma igreja, e assim foi o ministério do meu pai. Não apenas no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, voltando para Recife, enfim, foi uma vida dedicada ao Evangelho. Legal, isso aí é muito importante, né? Essa coisa de abdicar de tudo. E a gente já vai um pouquinho depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso também na sua vida, sobre abdicar de todas as coisas que são importantes. Mas voltando para a carreira militar, né? Como foi um pouco dessa carreira militar que o pastor se orgulha tanto assim, mas também gostou tanto de viver essa história na sua vida, né? Bom, eu escolhi a carreira militar cedo. Eu tive um privilégio de que, com 6 anos de idade, eu entrar pela primeira vez no avião. E mais sorte ainda, porque o piloto viu aquele moleque no avião e chamou esse moleque para sentar no colo dele. Então, quando eu sentei e vi aqueles reloginhos, foi amor à primeira vista. Eu disse, é isso que eu quero. E com 15 anos eu fiz a prova para a Escola Preparatória de Cadetes, passei e fiz 3 anos em Barbacena. Depois, então, eu fui para Natal, onde eu fiz o meu curso de piloto militar, depois para a Academia da Força Aérea, e me formei no ano de 1973, tendo ficado na Força Aérea Brasileira durante 30 anos como oficial da Aeronáutica. Saindo em 1995 como tenente-coronel aviador, saí porque eu tinha um ministério. Desde algum tempo, mesmo na Força Aérea, eu tinha um ministério pastoral no coração, exercendo esse ministério, mesmo estando na caserna. Legal, só para deixar bem claro aqui para a audiência, para quem está nos assistindo, essa abdicação do pastor não era necessária no sentido de que não tinha ainda a idade para se aposentar, né? O senhor saiu antes, o senhor teve que entregar tudo, como aconteceu com seu pai, né? Mais ou menos assim. Eu poderia ter permanecido na carreira se aspirasse o generalato muito mais tempo, mas nesse meio tempo eu tive um chamado pastoral.
E esse chamado pastoral, ele abraçou minha vida de uma forma que não tinha como eu duvidar que Deus estava me escolhendo e me separando para um ministério pastoral. E pesando as duas paixões, a minha paixão pelo ministério foi muito mais arrebatadora, foi muito mais intensa. E eu não tive como não escolher por esse ministério pastoral. O coração queimava pelo ministério? Completamente. Até dentro da caserna eu comecei a fazer um trabalho, quando eu fui instrutor de voo na Academia da Força Aérea por 10 anos, com os cadetes da Força Aérea. Eu lembro que na minha época de cadetes, não tinha nenhum grupo evangélico constituído. E eu, quando fui transferido para a academia, eu pensei, vamos começar um trabalho institucional dentro da Força Aérea Brasileira, tendo um grupo chamado de Associação Cristã dos Cadetes. E com isso, esse trabalho foi o grande motivador para eu estar exercendo o ministério dentro da caserna, subrepticiamente, não assim explicitamente, e um ministério que transbordou para a cidade de Pirassununga, onde nós começamos o Ministério Cristo Vive. Legal. E aí o pastor foi fazendo esse ministério em outras igrejas, né? Não deu certo. E aí posteriormente foi onde, nos planos e nos sonhos de Deus, nasceu no coração já tinha no coração do Senhor, mas depois no seu coração também, o Ministério Cristo Vive, né? O pastor podia falar um pouco mais sobre aí como não teve escapatória. Porque começamos um trabalho dentro da academia, o objetivo era esse, fazer um trabalho com os cadetes, só que esse trabalho transbordou para a cidade de Pirassununga. E o pastor, chamado pastor Écio, um servo de Deus muito querido, que eu tenho assim na minha mente uma doce recordação, abraçou aquele trabalho daquele jovem, com 30 anos, fazendo aquele trabalho lá fora, e quis que nós trouxéssemos esse trabalho para ser realizado também na Igreja Metodista. Até que o movimento metodista não se agradou e acabamos tendo que encerrar esse trabalho, mas os jovens, eles estavam ao redor. Eu resolvi chamar um pastor de São Paulo, que era um pastor amigo, e ele disse para mim que uma frase que eu não posso esquecer: quem não gera, não ama. E com isso ele estendeu as mãos para mim e disse, olha, Deus está chamando você. É você que vai dar continuidade a esse trabalho. E com isso nós começamos, na época, as reuniões chamadas de Clube Bíblico de Pirassununga, que se transformou quase que naturalmente no Ministério Cristo Vive. E esse Ministério Cristo Vive, então, começou uma igreja em Pirassununga que, graças a Deus, plantou algumas igrejas como essa igreja aqui na cidade de Maricá. Amém. Com relação ao militarismo, existe alguma coisa de valor lá do militarismo ou alguma característica que lhe ajudou no ministério? Por exemplo, a disciplina ou alguma coisa assim do tipo que lhe ajudou? Sem dúvida. A vida da caserna te ensina explícita e implicitamente. Você naturalmente vai aprendendo alguma coisa que no ministério, que no cristianismo é absolutamente fundamental, que é submissão às autoridades constituídas. E isso é bíblico, isso é divino. Isso é das Escrituras Sagradas. Então, a vida militar te ensina isso? Ensina. Eu espero, depois de 30 anos fora da caserna, que ainda esteja ensinando essa lição mater. É necessário que haja submissão, seja pai, seja mãe, seja as autoridades instituídas. A Bíblia é muito clara sobre isso. E eu incentivo você que está me ouvindo a pensar nisso, porque nós estamos vivendo num mundo onde autoridade e submissão está sendo desprezada. Mas Deus não. Deus não despreza as autoridades instituídas e constituídas. Por isso eu, você e aqueles que estão ouvindo
devem parar para considerar qual é a sua submissão, seja em casa para os seus pais, seja no seu trabalho para os seus chefes, seja na vida militar ou seja na sua igreja, para aquelas autoridades que Deus instituiu para estar de alguma forma abençoando você e dirigindo a sua vida para os caminhos que são os melhores para você. Amém. E submissão é muito importante, né? Porque hoje em dia nós temos pessoas que só querem liderar, comandar e mandar, muitas vezes não sabem se submeter, né? Achando que o poder e aquele poder às vezes acaba subindo muito a cabeça e está tendo uma... Sim, sempre existiu, né? Mas destituir poder, tirar poder, essas coisas. E aí acontece mais ou menos quando aconteceu com Moisés, em que ele foi considerado como líder, foi colocado como líder ali na nação de Israel, e as pessoas não gostando da liderança dele falaram, não, você não é o nosso líder, a gente vai ser um líder melhor. Isso aí é um mal do ser humano, né? Não acompanhar aquilo que já é de Deus, já está estipulado por Deus. Hoje pela manhã, na igreja de Niterói, nós pudemos falar um pouco sobre isso. Deus levanta vidas. Deus levanta vidas. E nós precisamos, no mínimo, ter discernimento para observar as autoridades que Deus está levantando e abaixar os nossos olhos e a nossa cabeça para fazer com que aquilo que Deus fez seja bênção na vida da coletividade e na nossa vida individual. Amém. E uma pergunta também que eu gostaria de fazer: o senhor atingiu o oficialato, né? O ser general, tal, essas coisas. E a gente sabe que traz, não sei, um valor maior ali de salário, né? Talvez um valor maior de aposentadoria também, um valor maior de status social. Como é abdicar de tudo para poder viver o ministério? Como é negar-se a si mesmo para carregar a sua cruz? Para mim não teve peso algum. Claro que a vida militar, ela te atrai. Claro que os postos na carreira te atraem. Agora, quando você tem um chamado de Deus para um ministério, você pode colocar na balança o que você quiser colocar. O seu chamado ministerial feito por Deus vai pesar extraordinariamente mais. E eu diria assim com toda tranquilidade, na minha vida fez toda a diferença. Eu não fiz a opção com peso no coração, não, eu gostei da vida militar, eu gostei da carreira militar, eu amei voar, várias horas de voo em aviões de combate, em aviões de transporte, em helicópteros, eu gostei muito, mas nada foi comparável ao fato de eu ter sido chamado por Deus para esse ministério que com toda certeza alcançou vidas, mas principalmente alcançou a minha vida. Porque o principal, assim, e a gente vê isso daí da parte de Deus, né? É vidas sendo alcançadas. Então você sabe que nada paga isso, né? Nada substitui vidas sendo alcançadas por Deus, né? Aliás, vale para você. Porque é claro que Deus chama alguns para ministérios especiais. Mas a Bíblia fala em dons espirituais e diz: procurai com zelo os melhores dons. Então, cada um de nós, como cristãos, temos uma missão a ser realizada. E precisamos de uma graça especial de Deus. Eu não estou invalidando o chamado pastoral. Ao contrário, eu ratifico. Eu vi isso acontecer na minha vida indubitavelmente, mas eu estou incentivando você a desenvolver um relacionamento com Deus de tal maneira que a sua vida também seja uma vida útil a Deus, e Deus está vendo o seu coração e está desejando que você também labute no ministério. E principalmente se a pessoa sente no coração esse desejo ardente, procurar, né? Então, estudar mais a palavra, buscar mais em oração, às vezes procurar uma teologia também, estudar um pouco de teologia, não que isso seja o principal, mas isso é uma ferramenta que nos ajuda, e procurar fazer o ministério, né? Porque Deus, a obra é grande, né? E Deus precisa de trabalhadores.
os trabalhadores são poucos. Aqueles que realmente querem doar a sua vida para o ministério, a gente sabe que são poucos que realmente... Porque Jesus disse, quem não deixa, seja pai, seja mãe, seja o que for, por amor de Jesus, como é que pode ser o seu discípulo? Então, é claro que para que a gente possa fazer a obra de Deus, nós vamos priorizá-la de tal maneira que ela seja arrebatadoramente grande para nós. Assim foi comigo e assim eu desejo para você. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o pastor também, como filho de cristão, e eu gosto de fazer essa pergunta para todos, em que momento que o pastor entendeu a necessidade da conversão? Porque uma das dificuldades que existem muito de filhos de cristãos é que eles entendem que eles já são cristãos, por nascerem filhos de pai, mãe cristão, como se passasse isso geneticamente. E a Bíblia nos diz que é necessário nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. E isso daí é um grande problema, muitas vezes, para filhos de cristãos que não entendem esse nascer de novo, né? O que é nascer de novo, porque ele já nasceu na igreja ali, entre aspas, né? Mas ainda não se converteu. Eu queria saber, na sua história, como foi esse ponto na sua vida em que o Senhor entendeu essa necessidade de nascer de novo e como foi essa vivência para Jesus posteriormente? Eu diria, é claro que isso aconteceu comigo, jovem, olhando para uma carreira atraente, simplesmente comecei a viver a minha vida dissociada mesmo da vida que foi plantada em mim lá na minha primeira infância. E comecei a ter os meus descaminhos, naturalmente. Mas, afortunadamente, eu tive um amigo, companheiro cristão da minha turma de Força Aérea que sempre olhou diferentemente para mim e que eu considero o meu pai na fé. Era quem me convidava, era quem eu driblava, era quem eu me afastava, mas até que eu resolvi aceitar o convite dele, numa igreja aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bento Ribeiro, aonde eu fui e ali eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. E nessa mesma igreja, num domingo pela manhã, eu tive um chamado de Deus para a minha vida. Confesso que não entendi muito aquele chamado, até que o tempo passou e eu fui entender. E ali, nessa igreja, além da minha conversão, eu tive o meu chamado e tive uma edificação cristã, porque esse pastor também era um ex-fabiano, um ex-militar da Força Aérea, que estava exercendo o seu pastorado nessa igreja no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Legal. Só para que o pessoal possa entender, ex-fabiano, o que é? Fabiano, da Força Aérea Brasileira. Legal. E isso daí também reforça muito a importância de nós persistirmos em convidarmos pessoas. Porque muitas vezes a pessoa ela não vai no primeiro chamado que a gente faz para ir numa igreja, ela não vai aceitar Jesus no primeiro culto que ela vai, mas muitas vezes Deus tem uma história com aquela pessoa, né? Deseja, tem um chamado para aquela pessoa, e a gente persistir e chamar para que ela venha se converter é muito importante, né? Eu diria que isso é fundamental, isso faz parte do nosso chamado cristão. A gente não pode simplesmente conviver com uma pessoa e simplesmente nunca ter as nossas mãos à disposição dela, nunca ter a nossa voz à disposição dela. Ao contrário, eu penso que eu e você precisamos estar sempre como cristãos, olhando ao nosso redor aquelas vidas que são carentes e que necessitam da graça de Deus. Eles podem ter a profissão que tiver, atraente, pode ter a condição financeira que tiver. Se não tiver Jesus, obviamente que há uma falta, um vácuo na sua vida que só pode ser preenchido por Jesus. E nós que temos Jesus sabemos disso. E você que tem Jesus tem que saber disso e sabe. Então, por favor, usemos aquilo que Deus nos deu, essa ferramenta maravilhosa chamada fé, coragem cristã, para que a gente faça a obra de Deus. Amém. E muitas vezes você pode estar nos assistindo e tem esse vácuo, esse vazio no seu coração. Com certeza absoluta a resposta para isso é Jesus Cristo,
Não existe carreira, não existe dinheiro, não existe status, fama, poder, seja lá o que for que venha preencher esse vazio. Só Jesus Cristo, porque nós tínhamos uma ligação com Deus, mas o pecado nos tirou dessa ligação com o Senhor. Só Jesus Cristo para restaurar, religar esse elo que nós tínhamos perdido com Deus. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E para encerrarmos, eu gostaria, pastor, que você deixasse uma mensagem para as futuras gerações. O que o pastor gostaria de mandar de mensagem assim para as futuras gerações? Eu gostaria de afirmar e talvez até reafirmar. Nós estamos vivendo num mundo que está se tornando cada vez menos crente naquilo que são os valores primordiais. O primeiro valor que nós temos visto o homem se afastar é o valor espiritual. Parece que nós somos meramente corpo e corpo. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E quem não tem uma atenção para o espírito está vivendo uma vida talvez como aqueles animais que não conseguem ser aquilo para o qual Deus criou. Porque nós não fomos criados apenas para viver 50, 60, 100 anos aqui e acabou tudo. Não. Nós recebemos o sopro do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós precisamos priorizar aquilo que precisa ter prioridade, e nós precisamos plantar essas sementes nessa geração que infelizmente está cada vez se afastando mais de Deus. Então nós temos uma missão: pregar o Evangelho de Jesus, que veio ao mundo, que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias entre nós e depois foi assunto aos céus, legando a nós como cristãos essa mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Deus, pois, nos abençoe. Amém. E algo que é muito importante, pastor, que no nosso contato de vida que nós tivemos, e eu sempre vou levar isso para a minha mente, como o senhor falava a respeito da igreja estar no patamar das coisas espirituais, se lembrando do propósito dela, que é a eternidade, e praticar coisas espirituais e pensar na eternidade. Porque nós vivemos hoje em uma geração que ela está preocupada só com as coisas terrenas. Então, se você pergunta para um jovem hoje em dia, muitas vezes ele vai responder: eu tenho planos, ou eu tenho meu planejamento, minha carreira disso, aí depois eu vou fazer uma pós-graduação, depois eu vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer um doutorado, eu vou ganhar X de dinheiro, X de salário, e a pessoa se esquece do espiritual. Inclusive nas igrejas, isso daí tem sido o grande atrativo para que as pessoas possam se achegar na igreja, que venha e receba, venha e fique rico, venha, e aí a igreja se esqueceu do que é espiritual, né? Porque assim, todas as coisas aqui, elas são passageiras. Não importa quanto tempo você vai viver aqui, ainda que você atinja 100 anos, vai acabar. Mas o que você está trabalhando, o que você está fazendo para aquilo que é eterno. E isso daí é algo que nós precisamos ter em nossas mentes, em nossos corações, enchendo as nossas mentes e os nossos corações, que é o plano da eternidade, o plano espiritual, para que não fiquemos apenas aqui. O que nos diferencia de todos os animais é exatamente essa ânsia por alguma coisa que só pode alcançar aquele que encontra o Senhor Jesus. Amém, amém. Se você gostou dessa entrevista, gostou aqui deste conteúdo com o pastor Campos, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar entre seus amigos e familiares. Não sei se você gostou, mas eu amei estar aqui com o pastor Campos nessa entrevista. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida, da irmã CE, de todos lá do Ministério Cristo Vive de Pirassununga. E é isso, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, um grande beijo.